Pessoal, eu vou corrigir os poucos exercícios que vocês me mandaram de eletrodinâmica, depois eu vou continuar um pouquinho mais com a teoria, para a gente... Cara, deixa eu ver isso aqui. Para a gente... Peraí. Para vocês conseguirem fazer um pouquinho mais de exercício, tá? Então vamos lá. Vai, que isso, gente? Em um manual de um chuveiro elétrico são encontradas informações sobre algumas características técnicas ilustradas no quadro, como a tensão de alimentação, a potência dissipada e o dimensionamento do disjuntor ou fusível e a área de seção transversal dos condutores utilizados. Aí dá aqui as características técnicas, especificação, modelo, tensão, baranananá. Uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A e, ao ler o manual, verificou que precisava ligá-lo a um disjuntor de 50 amperes. No entanto, intrigou-se com o fato de que o disjuntor a ser utilizado para uma correta instalação de um chuveiro do modelo B deveria possuir amperagem 40% menor. Considerando-se os chuveiros de modelos A e B funcionando à mesma potência de 4.400 watts, a razão entre as suas respectivas resistências elétricas que justifica a diferença de dimensionamento dos disjuntores é mais próxima de... Deixa eu pegar aqui. Pessoal, ele fala o seguinte, que tanto para a situação A quanto na situação B, as potências são iguais. A gente sabe que existem, né? A gente sabe que existem 3 formulinhas, tá? A gente sabe que existem 3 formulinhas para potência. A potência é a corrente vezes a DDP, é a resistência vezes o quadrado da corrente e é a DDP ao quadrado dividido pela resistência. A gente tem que escolher qual a fórmula que melhor nos atende para essa questão. Ele está pedindo a razão entre as resistências e está dando as tensões. Então eu vou escolher essa formulinha aqui. Se a potência A é igual a potência em B, eu vou dizer que U do A ao quadrado sobre RA é igual a U do B ao quadrado sobre RB. O U do A vai ser 127 RA e o do B vai ser 220. Ele quer saber RA sobre RB? A razão entre RA e RB. Ele quer RA sobre RB. Se você fizer RA sobre RB, vai dar 127 ao quadrado sobre 220 ao quadrado. Que, na verdade, a gente tem que fazer 127 dividido por 220 e elevar o resultado ao quadrado, né? Fica mais prático. O lance é o seguinte, galera, vocês estão numa situação de prova, tá? Vocês estão enfrentando aí, tá? Vocês estão enfrentando aí uma situação de prova. E enfrentando uma situação de prova, você não vai pegar 127 e elevar ao quadrado e não vai pegar 220 e elevar ao quadrado. E também fazer 127 dividido por 220 vai te dar algum trabalhinho, né? Vai te dar um certo trabalho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, aproximar o 127 para 110, que dá meio. Porque eu sei que meio ao quadrado se a gente fizer meio ao quadrado, né? 1 meio ao quadrado, isso aqui dá 0,25. Dá 1/4, né?
Só que o resultado, pessoal, tem que ser maior do que 0,25. Por que tem que ser maior do que 0,25? Porque o 127 ele é maior do que 110. Tá? Essa continha, 127 por 220, vai dar um pouco mais do que 0,5. Então a gente sabe que o resultado tem que ser um pouco maior do que 0,25. O único número que é um pouco maior do que 0,25 é o 0,3. Entenderam como resolver essa questão sem fazer o batalhão de conta que a gente teria que fazer numa outra situação? Tá? Então a gente tem que estar bastante atento bastante atento a esse tipo de problema. A próxima dúvida que vocês me pediram foi, peraí, com 21, né? Vou pegar aqui. Vamos lá, 21. Nossa, número 21. Observe a tabela seguinte. Ela traz especificações técnicas constantes no manual de instruções fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica. Então tem aqui uma pancada de informação para gente analisar, né? Tem uma montanha aqui de informação. Tem modelo, torneira, tensão nominal, baraná, nananá. Tá, vamos lá. Montão de informação para a gente se divertir aqui. Considerando que o modelo de maior potência da versão 220 volts da torneira suprema foi inadvertidamente conectada a uma rede com tensão nominal de 127 volts e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima potência, qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? Então vamos lá. O modelo de maior potência da versão 220 volts. Então vamos ver qual é o modelo de maior potência, tá? Da versão de 220 volts. Versão de 220 volts está aqui, né? Foi inadvertidamente conectado a uma rede de 127 volts.
Pessoal, vocês estão me escutando agora? Tá, deixa eu apresentar aqui. Vamos lá. Bom, então ele fala o seguinte, deixa eu ler de novo a questão. Observe a tabela seguinte, ela traz especificações técnicas constantes no manual de instruções fornecido pelo fabricante de uma torneira elétrica. Considerando que o modelo de maior potência da versão 220 volts da torneira suprema foi inadvertidamente conectado a uma rede com tensão nominal de 127 volts e que o aparelho está configurado para trabalhar na sua máxima potência, qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? O lance é o seguinte, pessoal. Se a gente pegar a fórmula potência igual a U ao quadrado sobre R, ele está falando dessa situação aqui, né? A situação de maior potência da torneira de 220. Se a gente pegar a fórmula que relaciona potência, diferença de potencial RP igual a U ao quadrado, o R vai ser U ao quadrado sobre P. Pronto. E aí a gente vai ficar com U1 ao quadrado sobre P1 igual a U2 ao quadrado sobre P2. Tá? Só para a gente não fazer muita conta aqui. Ele está programado para ter a potência de 5.500 watts quando a tensão é de 220, tá? Vai ficar 220 ao quadrado, 5.500 watts. Tirar apagar isso aqui. Só que se ele for inadvertidamente conectado em 127 volts, ele vai exibir uma outra potência, tá? Ele vai exibir uma outra potência. Vou jogar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Terminar a conta aqui. Essa potência vai ser, multiplicando cruzado, vai ficar P vezes 220 ao quadrado igual a 127 ao quadrado vezes 5.500. Vai ser 127 sobre 220 ao quadrado vezes 5.500. A gente já fez essa conta, tá? No outro exercício. A gente já sabe que essa conta é aproximadamente 0,3. E quando a gente fizer isso aqui vezes 0,3, vai dar 1.650. Vai dar um pouco maior, né? Ou seja, o valor mais próximo que a gente tem dessa continha aqui é o 1.830, tá? Então, na hora da prova, pessoal, se vocês estivessem fazendo a prova, vocês vão fazer essa conta aqui, 127 sobre 220, tá? Vocês iam perceber que isso aqui dá um pouco maior do que 0,25, sei lá, 0,3, 0,35, alguma coisa por aqui. Quando multiplicar por 5.500, tá? Vai dar um valor próximo de 1.830. É o mais próximo que tem ali. Não dá tempo na prova do Enem de fazer essa conta, tá? 127 dividido por 220, elevar ao quadrado e multiplicar por 5.500. Você tem que trabalhar com aproximações. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse exercício? Alguém não entendeu? Quem me perguntou? Entendi. Quem é que me perguntou essa questão? Eu, Tainá. Se ligou aí na ideia, Tainá?
Sim, sim. Tá, o que você tinha errado nessa questão? Eu não soube fazer mesmo. Tá, Montar beleza. os cálculos, o raciocínio. Tranquilo. Então vamos lá. Deixa eu ver qual foi a próxima dúvida. Eu vou ter que entrar no WhatsApp para olhar aqui, porque eu não anotei. Já estou dinâmico. Deixa eu ver aí na área aqui. 6. Acho que foi 24, né? E não, isso aqui foi hidrostática, desculpa, a dinâmica 20. Eu já fiz. Depois eu pedi o 62. Ela pediu 21, 38 e 62. Então vamos lá na 38. 36, 38. Ah, pessoal, Tainá, 38 eu não dei essa matéria ainda, tá? Enrolamento primário. Foi mal, passei sem querer esse exercício. Então vamos no 62, que vocês não conseguiram fazer. Deixa eu colocar aqui no 62. Deixa eu só ir lá na questão 62. Aí. Sessenta, 61, 62. Vamos lá. Vamos lá, 62. Considere um circuito formado por 100 resistores ômicos associados em série e ligados a uma tensão U de 100 volts. Sabe-se que o valor da resistência de cada resistor, a partir do segundo, é igual ao anterior adicionado a um número fixo. Se a resistência do primeiro resistor... isso aqui que deve ter confundido vocês, né? Esse símbolo aqui deve ter dado erro. É o ohm, tá? É 10 miliohm. Qual a intensidade da corrente elétrica no circuito? Então vamos lá. Primeiro eu tenho que somar esses 100 resistores em série, né? Vai me ajudar bastante se eu descobrir o valor do último. Isso aqui é uma PA, né? A1, A2, A3, esse aqui seria o A100. Pela fórmula de PA, o A100 é A1 mais 99 vezes a razão. Vai ser o A1, que é R, mais 99 vezes a razão, que é 2R. Isso aqui vai dar 199R. E como isso aqui é série, pessoal, o resistor equivalente, eu preciso somar todos esses caras aí, né? Então, a soma dos 100 é o primeiro, mais o centésimo, vezes 100 sobre 2. O primeiro dá R, o centésimo é 199R, e 100 dividido por 2 dá 50. Vai ficar 200R vezes 50, 10.000R. Agora, ele fala que o R é 10 miliohm, né? Então, a minha resistência equivalente vai ser 10.000. 10 miliohm, esse milho é 10 a menos 3, tá? Como se fosse isso aqui, pessoal. É o 10, só que tem que voltar 3 casas. 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3. É 0,01. Então, se fizer essa conta aqui, vai dar 100 ohm de resistência equivalente. Leandro, você pode só explicar por que ali é 2R, não é 100?
Esse 2R aqui? Isso. É a razão da PA. A gente soma 2R, né? Ah, tá. Entendi. Entendeu? Entendi. Esse R aqui é razão. É porque, por acaso, a razão é o dobro da resistência. Acabou ficando essa confusão de Rzinho com Rzão. Aí a gente vai colocar a primeira lei de Ohm, U igual a RI. A DDP aqui vale 100 volts. A resistência equivalente é 100 ohms. Então a gente vai encontrar uma corrente de apenas 1 ampere, letra B. Entendeu aí? Sei lá, Tainá e Nara perguntaram essa. Entenderam esse exercício? Sim. Show de bola. Pessoal, eu vou fazer aqui fazer alguns outros exercícios com vocês, mas antes eu vou dar só uma... colocar aqui mesmo. Só uma informação adicional que eu vou falar sobre o voltímetro e o amperímetro, depois eu vou pegar e colocar isso de maneira mais organizada no slide, né? E vou atualizar lá na plataforma. Vou acrescentar uns slides, tá? Mas como é muito pouca coisa que eu vou falar, não tem problema nenhum, tá? Vou falar sobre o voltímetro e amperímetro. Basta estar... Quero alinhado assim à esquerda. Só o voltímetro, não precisa nem copiar isso aqui porque eu vou colocar depois de maneira organizada, tá? Ele mede a DDP, tá? Ou do circuito inteiro ou de um determinado equipamento que você queira medir, tá? Deve ser ligado em paralelo. Quando o ideal, possui resistência infinita. Então, como é que funciona o voltímetro, tá? O voltímetro a gente vai representar pela letra V. Vamos supor, pessoal, você tem um circuito aqui, ó. Tem aqui um circuito, Paraná, bonitinho. Beleza. Aqui você tem os resistores R1, R2, R3, R4. Você tem a galera aqui. Aí, a gente quer medir a diferença de potencial do circuito inteiro, tá? Se eu quiser medir a DDP do circuito inteiro, eu posso encaixar aqui um aparelhinho, que é o voltímetro, tá? Que de maneira simplificada, ele sabe a voltagem aqui, não é assim que ele funciona, é só para simplificar, tá, pessoal? Ele sabe qual é a voltagem aqui, tá? Por exemplo, aqui tem 100 volts, aqui tem 0 volts, e aqui ele vai acusar a diferença, ele vai marcar 100. Se, por exemplo, aqui tivesse 30 volts, ele marcaria 70 volts. Ele vai ler a diferença de potencial. Ou seja, um terminal dele está lendo um determinado potencial, o outro está lendo o outro, e ele vai exibir ali a diferença. Tá? Isso é só da maneira simplificada o que ele faz. Então, esse que é o voltímetro. Por que o voltímetro tem que ter resistência infinita quando ele é ideal? Porque quando a corrente sai aqui, qual é o caminho da corrente no circuito, pessoal? Ela sai da placa positiva, que é a maior, e chega até a placa negativa. Então, a corrente percorre todo esse trajeto. Aqui ela se divide, né? Depois ela se reagrupa. Então, esse é o trajeto da corrente. Se um voltímetro ele tivesse resistência que fosse um determinado valor pequeno, parte da corrente ia vir para a esquerda, tá? E o voltímetro ia ter resistência e ia entrar no cálculo da resistência do circuito.
Ou seja, ele não ia conseguir medir com precisão qual é a diferença de potencial no circuito. Por que ele não ia conseguir fazer isso? Porque o fato dele existir estaria afetando a resistência equivalente do circuito. A partir do momento que ele tem resistência infinita, ou seja, um valor extremamente alto, tá? O que acontece? A corrente ela vai em maior quantidade quando ela encontra uma resistência menor. Mal comparando, é como se você tivesse aqui um duto com água. Você tem aqui um duto com água, tá? Tem água passando aqui. Só que esse caminho aqui tem muita pedra. E o de baixo é livre. Vai descer mais água por aqui. Por aqui, a água já vai ter um pouco de dificuldade para passar. Com a corrente, é um raciocínio parecido. A pedra é como se fosse a resistência, tá? Ou seja, o obstáculo. E a corrente é como se... a água é como se fosse a corrente, tá certo? Então, onde tem mais resistência, passa menos corrente. Só que acontece uma coisa curiosa. Diferente desse exemplo da água, por isso que não dá para fazer um paralelo perfeito, quando existe um caminho completamente livre, a corrente ela passa toda por esse caminho livre. A gente vai ver isso mais na frente como curto-circuito. Tá? A água não, pessoal, né? A água, nesse exemplo, vai subir um pouquinho aqui, vem menos água para cima, mas vem água. Para cima, no caso, pode ser esquerda ou direita, tá? Então, aqui a gente está numa vista aérea. Tá? Aqui é um rio, tá? Ele encontrou um entroncamento. Se aqui tem muito obstáculo, vem menos água. Se aqui está livre, vem mais água. Se a gente transportar isso para a corrente elétrica, se a corrente elétrica ela encontrar um caminho completamente livre, completamente sem obstrução, ela vai passar toda por esse caminho sem obstrução. Tá? A gente diz que a corrente é inteligente. Então vocês têm que saber isso. Tá? Se tiver um caminho livre, a corrente ela vai toda por esse caminho. E se tiver mais resistência num ramo do que em outro, onde tem mais resistência, vai passar menos corrente. Aí sim a gente consegue fazer um paralelo mais fiel com esse exemplo da água e da pedra. Por isso que o voltímetro ele precisa ter uma resistência extremamente alta. Precisa ser feito de um material que ofereça uma resistência extremamente alta, né? Material de alta resistividade. Porque não vem nada para cá e ele, de fato, vai conseguir ler a diferença de potencial. Ele também poderia estar ligado assim. Ó. Ele ia fazer rigorosamente a mesma leitura. Aqui ele continua marcando os 100 volts e aqui ele continua marcando os 30, tá? Opa. Então ele vai fazer a mesma leitura. Então esse desenhar ele dessa forma e daquela é a mesma coisa. Agora, se eu quiser saber DDP nos terminais de um único resistor e não do circuito inteiro, do R1, por exemplo, eu preciso acoplar o voltímetro dessa forma. Tá bom? Eu preciso colocar uma ponta nele antes do resistor e a outra ponta depois. Porque ele vai ler o potencial nesse ponto, vai ler o potencial nesse ponto e vai me dar a diferença de potencial. Então, se você quiser saber a que voltagem um determinado resistor está submetido, você vai colocar o voltímetro só nas extremidades dele. Se você quiser saber do circuito todo, você pode ligar tanto dessa forma que eu fiz, quanto dessa outra forma que eu tinha feito. Nas duas situações, ele vai conseguir ler a DDP do circuito inteiro. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Alguém não entendeu a ideia do voltímetro? Vamos falar então do amperímetro. O amperímetro, pessoal, ele mede a corrente, pelo nome, né? Mede a corrente. Deve ser ligado. Associado, tá? Deve ser associado em série. Quando o ideal possui resistência
resistência nula, tá? Tá ligado aqui por associado. Quando ideal possui resistência nula. Pessoal, quando a gente usa a palavra ideal em física, é uma idealização, tá? Ou seja, a gente está falando de situações teóricas. Obviamente, não existe nada com resistência infinita e nada com resistência nula, tá? A diferença é que os aparelhos comerciais, quando tiverem esse propósito, né, eles vão buscar, no caso do voltímetro, a maior resistência possível, e no caso do amperímetro, a menor possível, né? Então, nesse mesmo circuito, eu vou fazer um desenho bem parecido. Como é que eu poderia associar aqui? Tá? Como é que eu poderia associar aqui um amperímetro que a gente vai representar pela letra A? Se eu colocar um amperímetro nesta posição, ele vai medir a corrente total do circuito. Ele está medindo tudo que sai aqui dessa placa positiva. Se eu colocar um amperímetro nesta posição, ele vai medir só a corrente que está descendo aqui por esse ramo. Se eu colocar nessa posição, ele vai medir a corrente que está descendo nesse ramo. Certo? Agora a pergunta é, por que eu não posso colocar um amperímetro que nem um voltímetro? Por que eu não posso fazer isso? Nem isso aqui. É a mesma coisa, tá, pessoal? Por que eu não posso fazer isso? Porque se você fizer isso, pessoal, aqui tem resistência nula, né? Pensa que você é a corrente, tá? Você agora é a corrente elétrica, só que você vai obedecer uma única regra, tá bom? Vão te dizer o seguinte, você vai percorrer o teu caminho. Agora, se você encontrar um caminho completamente livre, você vai passar toda por esse caminho livre, você não vai se dividir. Caso você se divida, vá em maior quantidade onde tem menos resistência. Ou seja, é como se ela tivesse essa tal inteligência. A partir do momento que a corrente sai da placa positiva, ela chega nesse nó, tá? Aí ela fala, opa, se eu virar para a esquerda, não tem resistência nenhuma. Se eu virar para a direita, tá cheio de resistência, tá cheio de pedra no meu caminho. Então eu vou toda por aqui. Se você colocar um amperímetro dessa forma, tudo que está aqui vai ficar desligado, porque a corrente vai toda por aqui, vai voltar para cá e ela vai ficar circulando nesse trajeto aqui, você não vai medir absolutamente nada, tá? Você colocou todos os outros resistores em curto-circuito, tá bom? Ou seja, não passa corrente por ele, tá? Não passa mais corrente por ele, tá certo? A corrente ela vai ficar circulando, tá? Ela vai ficar circulando toda por aqui. Então não pode fazer isso. O amperímetro tem que ser associado em série, tá bom? Obviamente nem isso, né? Se você meter o amperímetro aqui, você vai desligar esse equipamento aqui, porque a corrente, quando chegar aqui nessa bifurcação, ela vai escolher esse caminho aqui, ou seja, ela vai passar, tá? Ela vai passar por aqui, tá certo? Na verdade, se você colocar aqui um amperímetro, vai acabar desligando até esses aqui, né? Porque quando ela chegar nesse nó, ela vai encontrar um caminho completamente livre, né? Ou seja, para baixo ela tem um caminho completamente livre. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre amperímetro? A outra coisa que existe, pessoal, aqui, a gente fala em chave aberta e chave fechada, tá? Então, assim, chave no circuito. Melhor, chave aberta versus chave fechada. Assim,
que é essa história, pessoal, de chave aberta e chave fechada? Vamos imaginar que você tem um circuito assim. Aqui eu vou dar um exemplo já numérico para a gente poder calcular, tá? Tem esse circuitinho aqui. Aqui é a nossa chave, que eu vou representar de vermelhinho. O que é a chave? Vocês estão cheios de chave na casa de vocês, que são os interruptores. Quando você aperta o interruptor, você fecha o circuito. O equipamento que está associado a ele vai ligar. Quando você aperta o interruptor de novo, ele abre, tá? Então, a chave nada mais é do que um interruptor, porque ele interrompe a passagem de corrente, tá? Ou libera, por isso que o nome dele é interruptor, vem de interromper. Então, aqui está a chave. Vamos imaginar que aqui você tem um resistor de 3, aqui você tem um resistor de 6, tá? Aqui você tem 3, e aqui você tem uma DDP de 180 volts. Eu vou calcular para vocês a corrente com a chave aberta e a corrente com a chave fechada. Se a gente tiver a chave CH aberta, o que vai acontecer com a chave aberta? A corrente, quando chegar nesse nó, ela nem vai subir, porque não tem por onde continuar. Então, o trajeto da corrente vai ser esse aqui, ó. Ela vai vir toda por baixo. Se ela vai vir toda por baixo, esses dois resistores aqui, eles vão estar em série, né? Então, a resistência equivalente vai ser a soma simples deles, que é 9. E aí, usando o igual a RI, você vai ter 180 igual a 9I, você vai ter uma corrente de 20 amperes, passando tanto por esse resistor aqui de 3, quanto por esse aqui de 6. Agora, quando você tem essa chave CH fechada, aí esses dois caras agora vão estar em paralelo, né? Você precisa resolver esse paralelo, que vai ser produto pela soma, que vai dar 2, e somar com esse 3. Aí você vai ter uma resistência equivalente de 5. E aí você vai ficar com 180 igual a 5I. Você vai ter uma corrente de 36 amperes, tá? Um exercício poderia perguntar a você quanto sobe e quanto desce. Com a chave fechada, né? Se você fizer as continhas, sobem 24 amperes e descem 12. Como é que eu cheguei nesses números? É só você fazer que a corrente que sobe, que é I1, vezes a resistência de 3, tem que ser igual à corrente que desce, que é I2, vezes a resistência de 6, já que resistores em paralelo estão submetidos à mesma DDP. E, além disso, a corrente I1 mais a corrente I2 tem que dar 36. Resolvendo esse sistema, você vai encontrar esses valores de 24 e 12. Para conferir, é só você fazer 24 vezes 3, que dá 72. Tem que dar a mesma coisa que 12 vezes 6, que também dá 72. Se o produto der igual, você acertou. E, obviamente, vocês estão reparando que vai o dobro de corrente para cima, porque tem a metade da resistência. É inversamente proporcional. Tá certo? Alguém não entendeu isso que eu falei de chave aberta e chave fechada? Então, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês agora, para ver se vocês entenderam isso. E tentem fazer a questão número 17 do Enem. Vou dar um tempinho para vocês fazerem a questão número 17 do Enem, tá? É uma questão teórica. Questão 17 do Enem. Vai falar sobre isso, voltímetro e amperímetro.
17, questão 17. Quando vocês terminarem, me avisem. Me avisem quando vocês acabarem, pessoal, senão não tem como saber. Eu já fiz já. Tá. Marcaram que letra aí? É. Letra E. Pessoal, vamos ver por que é a letra E. Vou colocar aqui na tela essa aqui, 17. Vou colocar todas as opções e vou dizer por que cada uma das outras está errada. Isso aqui de tamanho. Vamos lá, pessoal. Letra A. A letra A está errada porque colocou o voltímetro em série, tá?
Se o voltímetro estiver em série, vai bloquear completamente o G, que é geladeira, né? Então aqui não pode ser. É falso. A letra B, o voltímetro está em série também, ainda tem um amperímetro aqui em paralelo. Não pode, vai dar curto-circuito na lâmpada. A letra C, o amperímetro está em paralelo. Não pode, porque a corrente vai passar toda por aqui. Ó. Vai deixar todo o resto desligado. A letra D, de novo, a gente tem um amperímetro aqui em série. Não pode. E a letra E está tudo bonitinho, né? Os amperímetros em série e o voltímetro em paralelo aqui. Por isso que o gabarito é a letra E. Essa é a nossa opção certa, tá? Aqui o amperímetro está em paralelo, perdão, né? Por isso que não pode. Aqui tem só esse erro, tá? A letra D tem esse erro aqui. Se fosse um voltímetro aqui, estaria certo. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Alguém não entendeu? Quê? Oi? Não escutei. A D de dado, o amperímetro está em paralelo, não pode, senão a corrente vai entrar toda por aqui, vai passar só pelo amperímetro e vai vir para cá. O amperímetro ele tem resistência nula, tá? Então vai vir tudo por aqui, não vai ter corrente nenhuma para cá. Entendeu? Um negócio para vocês aqui, para vocês poderem fazer a questão 19. Vou pegar uma foto aqui. Só quando a gente tem uma lâmpada, tá? E quer ligar essa lâmpada através de uma bateria, uma pilha, sei lá, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, o problema que o Enem cobrou essa questão. Isso aí, pô, peguem a apostila de vocês e deem uma olhada lá na questão número 19, tá? A questão número 19. Se vocês olharem a questão 19, ele dá um monte de situação, tá? Que ele está tentando ligar uma pilha, né? Numa lâmpada. Tá? Eu não vou fazer agora, não, vocês que vão fazer. Só que o lance é o seguinte, pessoal, quando a gente tem uma pilha, tá? Tem fio aqui no meio desse filamento, dessa lâmpada, o pino, aqui é o pino, é o polo positivo. Isso aqui é o pino. E a rosca, que é essa parte aqui da lâmpada, tem um fio encostado nela aqui, que é o polo negativo. Tá certo? Então, para você poder ligar essa lâmpada, você tem que encaixar esses positivos juntos aqui e encaixar os negativos juntos através de um fio, né? Você tem que acoplar isso aqui. E fazer essa acoplagem aqui. Por quê? Para a corrente elétrica fluir, né, de um polo até outro da pilha e, naturalmente, abastecer a lâmpada. Ou seja, precisa ser criada uma diferença de potencial nos terminais da lâmpada para que tenha circulação de corrente elétrica, né, pessoal? O sentido convencional é saindo do mais e chegando no menos, o sentido real é o contrário. Enfim, independente do sentido, você precisa, para a lâmpada acender, estabelecer um fluxo de elétrons aqui nos filamentos da lâmpada. Precisa passar elétron por aqui, tá? Você precisa ter um fluxo de elétrons, tá? O sentido convencional da corrente vai do polo positivo, que está conectado lá no pino, né, até o polo negativo, que está ligado diretamente na rosca, tá certo?
Obviamente, quem vai te fornecer essa diferença de potencial é a pilha, tá bom? Mas para isso acontecer, você precisa acoplar aqui o polo positivo da lâmpada com o da pilha e o negativo da pilha com o da lâmpada. Baseado nisso, eu quero que vocês tentem fazer o exercício 19. Ele vai dar 7 arranjos aí possíveis, tá? E através desses arranjos, ele quer que a gente diga, tá? Qual é a situação que vai ligar a lâmpada. Você pode fazer o contrário também, com a polaridade contrária, tá, pessoal? O lance é você tem que conectar os polos da lâmpada, o positivo da lâmpada e o negativo da lâmpada nos polos, tá? Nos respectivos polos da pilha, tá? Você pode conectar o positivo da pilha com o positivo da lâmpada, o positivo da pilha com o negativo da lâmpada, mas você tem que ser polos invertidos. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você conectar o polo positivo, se você conectar o polo positivo da lâmpada no positivo da pilha, o negativo da lâmpada tem que ir no negativo da pilha. Agora, se você conectar o positivo da lâmpada no negativo da pilha, você tem que fazer o contrário, tá? O negativo da lâmpada no positivo da pilha. Tudo isso para você ter diferença de potencial e para os elétrons circularem aqui na lâmpada. Então, baseado nisso, tentem fazer a questão 19. Banheiro rapidinho, pessoal. Se vocês terminarem, me avisem.
primeiro aí terminar, me avisa. Marcou o quê? Letra D? D de dado. D de dado? Vamos dar uma olhada na D de dado, então. Deixa eu pegar aqui, 19. Na tela pra gente. Vamos lá, pessoal. Número 1. Na número 1, você tem o negativo da lâmpada no negativo da pilha e o positivo da lâmpada no positivo da pilha. Beleza, tá ok. Tá? Ou seja, cada terminal da lâmpada está num polo da pilha. Vai ter diferença de potencial, vai ter corrente elétrica circulando. Tá? Vamos ver a número 2. A número 2, o problema, pessoal, é que o polo positivo da pilha é aqui, ó. É no pino da pilha. Tá? Esse fio, ele não está conectado em lugar nenhum. Então, essa 2 aqui está fora. Número 3. O negativo da pilha no negativo, o negativo da lâmpada no negativo da pilha e o positivo da pilha no positivo da lâmpada. Vai ter corrente aqui? Vai. Então, 3 tá ok. O número 4. A gente tem o positivo da pilha no negativo da lâmpada. Não vai ter corrente aqui, né, pessoal? Porque eu precisaria, tá? Que o negativo da pilha tivesse no positivo da lâmpada, tá? Eu preciso que os dois polos da lâmpada estejam conectados aos dois polos da pilha, tá bom? Então a 4 não vai rolar. A 5, eu não vou nem analisar porque está no vidro, né? O vidro não conduz corrente elétrica. Vamos ver a 6, tá? A 6 a gente está com o negativo da lâmpada no positivo da pilha e de novo o negativo da lâmpada no negativo da pilha. Não dá, né, pessoal? Não tem como. Porque o polo positivo da pilha, que está aqui, da lâmpada, perdão, não está conectado em lugar nenhum. Então ela não vai ligar desse jeito. Vamos ver a 7. A 7 a gente tem o positivo da lâmpada no negativo da pilha, tá? Passou. E tem o negativo da lâmpada no positivo da pilha. Beleza. Tá ok. Então, só o 1, o 3 e o 7. 1, 3 e 7 que vão passar aí, que vão ligar essa lâmpada, que é a letra D. Letra D de dado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém não entendeu algum ou alguns esquemas? Não, só esse negócio da pilha, do negativo ser em cima e positivo ser embaixo, eu teria que saber. Como é que é? Assim, para eu deduzir que o negativo é em cima e que o positivo é embaixo, isso é uma coisa que eu já teria que levar para eu estava sabendo. Na pilha? Não, na lâmpada, no caso. Na pilha e na lâmpada. Na lâmpada, sim. Na lâmpada, para essa questão da prova, você tinha que saber que você não precisa saber onde está o positivo e onde está o negativo, tá? Mas você precisa saber na lâmpada que um polo está no pino e o outro na rosca. Você não precisaria saber qual é o positivo e qual é o negativo. Isso não faz diferença. Beleza? Para mim fazia, porque eu também não sabia qual era o polo, se o negativo da pilha estava embaixo ou em cima. Então, se eu botasse que o negativo estava aí em cima e que o pino negativo estava embaixo. Tanto faz.
Nessa questão, se você não soubesse onde estão os polos da pilha ou da lâmpada, você ia acertar do mesmo jeito, desde que você soubesse. Perdão. Nessa questão, se você soubesse que os polos da pilha, deixa eu ser mais preciso, na pilha, um polo está aqui e o outro está aqui embaixo. Na lâmpada, um polo está no pino e o outro está na rosca. Tinha que saber isso para fazer a questão. Tá? Você não precisava saber qual era positivo e qual é negativo. Essa informação eu estou te dando agora. Tá bom. Tá bom? Acabou minha água. Era uma questão difícil porque tinha que ter esse conhecimento. Deixa eu pegar um exercício aqui para vocês, que está mais para trás, tá? Que é de chave aberta e de chave fechada. Eu quero que vocês façam o exercício 67 agora, por favor, tá? 67. Exercício número 67. Esse eu vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem, que vai dar um pouquinho de trabalho. 67. Para vocês fazerem agora. Vou até colocar ele aqui, enquanto eu desço para pegar um pouquinho mais de água para mim. Minutinhos aí para vocês fazerem, tá? Obrigado.
Fizeram? Quando o primeiro fizer, aí me avisem. Terminei. Tá, achou quanto? É. Letra E? Então vamos dar uma olhada aqui, vamos corrigir. No circuito esquematizado na figura, o gerador tem resistência interna desprezível, os 4 resistores têm a mesma resistência R e o amperímetro ideal indica 5 amperes. Bom, vamos lá. Dar para vocês o trajeto que a corrente faz. Com a chave aberta, tá? A corrente ela faz esse trajeto aqui, ó. Ela vem, ela não desce, a corrente faz isso aqui com a chave aberta. Eita, cacete. Deixa eu fazer direitinho aqui. Esse aqui é o trajeto com a chave aberta. Reparem que todos os resistores R são atravessados pela mesma corrente. Então a gente pode dizer, aplicando a primeira lei de Ohm, onde a gente tem aqui o igual a RI,
que a DDP vai ser... A resistência aqui, pessoal, vale 3R, né? Porque todos estão em série. E a corrente vale 5. Então, o U, ele vale 15R. Vamos guardar essa informação. Esse U aqui, ele vale 15R. Guardemos isso. Agora eu vou fechar o circuito. Chave fechada. A partir do momento que a chave está fechada, a corrente vem por aqui, só que chega nesse ponto, ela se divide. Parte continua e uma parte desce. E essas duas situações, essas duas cores estão em paralelo, né? Obviamente, depois elas se unem mais uma vez e voltam até o mesmo valor que tinham antes. Então, esse é o caminho da corrente com a chave fechada, né? A gente vai ter esses dois caras aqui em série, porque eles estão sendo atravessados pela mesma corrente. Isso aqui vale 2R. E isso vai estar em paralelo com esse R aqui. Então, a gente tem um paralelo, que é produto pela soma, que vai dar 2R sobre 3, que vai estar em série com esse R, tá? A gente tem esses dois caras aqui em paralelo, e o resultado disso tudo vai estar em série com esse R. Então, o resistor equivalente vai ser 2R sobre 3 mais R, que vai dar 5R sobre 3. Agora, de novo, eu vou aplicar U igual a RI. Só que o U vale 15R. 15R igual a essa resistência equivalente, que é 5R sobre 3, vezes I. Cancelo o R com R, vai ficar 5I igual a 45, o I vai dar 9 amperes. Não tem 9 no gabarito, porque 9 é essa correntezinha roxa, né? Tem 9, vai chegar nesse nó, ela vai se dividir. Se ela continuar, ela vai encontrar 2R de resistência. Se ela descer, só vai encontrar R. Então, para você descobrir o I1 e o I2, ou seja, para você descobrir quanto sobe e quanto desce, quanto continua e quanto desce, né? Você vai fazer R vezes I2 igual a 2R vezes I1, e I1 mais I2 dá 9. Vai cortar R com R. Você vai descobrir que a corrente I2 é o dobro da corrente I1. Então, vai ficar I1 mais 2I1 igual a 9. Você vai encontrar o I1 como 3 amperes. Então, essa corrente I1 vale 3 amperes, que é justamente a leitura do nosso amperímetro. Por isso que o gabarito é a letra E. Alguém não entendeu algum pedaço da solução desse exercício? Desse 67? Eu achava que o U era a resistência equivalente do circuito fechado vezes os 5 amperes. Como é que é? Para achar U, eu tinha feito a REC do circuito fechado vezes 5. Não, o lance é o seguinte, para você achar o U, você tinha que usar essa corrente de 5, certo? Sim. Mas essa corrente de 5, ela só tem esse valor quando a chave está aberta, ou seja, quando o REC vale 3R. Ah, tá. Quando a chave fecha, tem outra corrente. Entendi. Quando a chave fecha, é uma outra corrente total e vai seguir uma outra porção de corrente ali para o perímetro, tá bom? Tá bom, obrigada. Pessoal, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Que eu lanço o seguinte, eu vou encerrar a aula agora, tá? Depois da próxima aula que vocês vão ter, 2h30, eu vou colocar a oficina de física. Aí são 20 exercícios de física. Vocês já têm que ter feito esses 20 de matemática na segunda-feira. Quem não fez ainda dá tempo. Faz os 20 de física hoje. E na sexta-feira de manhã, vocês vão me mandando as dúvidas no privado. Alguns de vocês já estão mandando, tá? De matemática. Eu vou pegar as dúvidas de vocês e vou ver desses 40 exercícios o que cabe numa aula de 1h30. Vou pegar as dúvidas que tem em comum, as que eu não consegui tirar, eu respondo no privado para vocês. Tá bom? Então, vejo vocês na sexta-feira de manhã. Tchau, tchau, pessoal.